Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Luciana Holtz, fundadora e presidente aqui do Oncoguia, e é com muito prazer que eu dou início então a mais uma série de conversas inspiradoras aqui do nosso podcast do Onco. Esse ano a gente está então seguindo com as comemorações de 15 anos de muito trabalho nesse lugar de ser uma ONG que atua representando a voz do paciente, mas acima de tudo, né, de forma muito atenta. A gente olha, conhece, mergulha, investiga nos desafios, mas também nas prioridades que os pacientes com câncer do Brasil tanto precisam. Então a gente está aqui hoje, né, para começar essa nova temporada com outro modelo, né? Então eu não estou mais sozinha nas conversas, e essa é a ideia, né, que a cada episódio a gente chegue num novo formato. E quem está aqui hoje é o Fernando Maia, né? Um querido amigo, uma pessoa que a gente admira demais. Então, o Fernando é doutor em saúde coletiva e é ex-coordenador geral do câncer. Foi assim que a gente se conheceu, né, Fê? Então, obrigada, bem-vindo. Muito bom estar aqui com você. Alô, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer estar aqui na casa de vocês, na Oncoguia, podendo contribuir e conversar com vocês. E acho que é continuar esses laços que começaram enquanto estava como coordenador, né? E acho que aproxima a gente que quer a melhoria da saúde das pessoas com câncer nesse país, né? Muito bom. Bom, e a Helena está aqui também, né? Então, a Helena é a nossa gerente de advocacy. Muito obrigada, né, por estar aqui. Né? Agradeço, animada para a nossa conversa aqui, né? Pois é, acho que eu já dei um pouquinho aqui do tom, né, Fê? Eu acho que a gente que fica muito pertinho, né? O nosso dia a dia acho que nos dá esse desafio, mas também o privilégio de acompanhar e de conhecer de muito perto, né? Acho que os desafios hoje que uma pessoa vive a partir do momento que o câncer começa a rondar a vida dela, né? Ali desde do famoso será que é, né? E que aí onde começa realmente toda uma jornada de fazer a biópsia, de começar efetivamente o tratamento, de ter acesso a um tratamento mais efetivo. Então tudo isso a gente acompanha aqui de muito pertinho e que obviamente nos permite conhecer o tamanho do desafio, né, nesse lugar aqui de estar à disposição do paciente para ajudar. Então a gente sabe, né, Fernando, o quanto a gente está diante de 700 mil novos casos de câncer, né, uma estimativa aí que a gente sabe que nos próximos anos só vai crescer, o câncer vai virar, né, infelizmente a doença que mais vai matar brasileiros, em alguns municípios isso já é uma realidade. E um outro dado que incomoda muito é o dado do estadiamento, né? Então mais da metade, em alguns casos 80%, 90% pulmão, fígado, descobrindo a doença tão tarde, né? O cenário de falta de equidade, né? O nosso famoso meu SUS é diferente do seu SUS, né? Dependendo de onde eu me trato, o tratamento que é oferecido é diferente de um outro local. A dificuldade, obviamente, entre as populações mais vulneráveis ainda. A gente sabe a relevância, né, da discussão hoje, que a gente consiga oferecer mais para quem tem menos, né? Então, muita coisa. Queria te ouvir sobre tudo isso, assim. Como é que você olha hoje para a oncologia brasileira? Lu, eu acho que quando a gente pensa na oncologia como um todo, a gente primeiro tem que entender que o câncer é um problema de saúde pública em todo o mundo, né? O envelhecimento da população mundial e as mudanças dos hábitos de vida têm tornado o câncer cada vez mais frequente. E como você falou, ele vai virar a principal causa de mortalidade, principal causa de mortalidade precoce, certo? Em poucos anos, né? Superando as doenças cardiovasculares. Então a gente tem que entender isso. Outra coisa é que nas últimas décadas o câncer deixou de ser uma doença fatal na maior parte dos casos e passou a ser uma doença crônica, em que o paciente tem um diagnóstico de câncer e ele trata e ele sobrevive e se cura em muitos casos e tem uma vida prolongada após o diagnóstico. Então isso mudou muito o que a gente pensa. Apesar de culturalmente ainda ter aí algumas pessoas que têm uma dificuldade, acham que isso pode estar relacionado já com uma certeza de morte, na verdade o câncer hoje, em boa parte dos casos, ele é curável ou você consegue sobreviver muito tempo com esse câncer.
né? E aí, quando eu penso no Brasil, a gente tem desafios que é um pouco repetitivo, né? A gente sempre escuta isso, que o Brasil é um país continental, mas a realidade é muito diferente. A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar de como na região norte a gente está falando de transporte aéreo para o paciente conseguir ir para uma consulta. A gente está falando de semanas de barco para ele chegar numa cidade para fazer um exame, certo? Então você tem uma realidade que é diferente de a gente estar aqui em São Paulo, capital, em que são outros problemas, mas são muito diferentes de lidar, né? Então acho que o grande desafio para a oncologia brasileira, para o Sistema Único de Saúde, é a gente conseguir construir modelos que se adaptem a essas diversas realidades. Que um modelo só não vai servir para todo mundo. Nossa, super importante. E você me fez pensar muito. Bom, primeiro que eu adoro quando você lembra, né, aqui a todos nós, né, de que o câncer hoje não é o que todo mundo pensa que é, né? E é isso, a gente está assim diante de uma doença que não é igual à morte, não necessariamente é igual a sofrimento, e acho que o que nos angustia é que isso não está disponível para todo mundo, né? E um pouquinho até do que a gente estava falando, né, Fernando? Eu sei que a gente olha para a oncologia e quando a gente está falando, né, de câncer, existe toda uma jornada, existe toda uma sequência de linha de cuidado que começa na prevenção e chega, né, numa reabilitação ou cuidados paliativos, mas é duro demais quando a gente está defendendo uma prioridade do paciente e está no mesmo bolo. Eu oferecer um tratamento mais novo, mais efetivo, melhorar uma radioterapia e ao mesmo tempo eu também estou discutindo de forma no mesmo bolo, né, se eu vou implantar ou não um programa de rastreamento, né? Para mim aqui o público o que eu faço para que pessoas saudáveis não adoeçam, né? Ou se tiver que descubram cedo. E aqui é o que eu faço para cuidar de quem recebeu o diagnóstico de um câncer, sabe? Como é que você vê isso, assim, né? Esse equilíbrio ou falta de? Lu, eu acho que a gente tem que olhar, e aí eu acho que tem uma diferença entre o que é o conceito e o que a gente vai olhar na prática. Então, conceitualmente, é claro que a gente investir no diagnóstico precoce, no rastreamento, as pessoas terem um diagnóstico com câncer nos estádios iniciais, vai ser mais custo efetivo, porque você gasta menos, claro, tanto para o tratamento dessa pessoa, às vezes é só uma cirurgia, às vezes é só um ciclo inicial, essa pessoa está curada e não tem mais custo para o sistema. Então, é óbvio que o custo para isso vai ser menor e seria um melhor uso de recursos. Inclusive menos sofrimento para a pessoa diante da doença, né? Sim. Só que o sistema de saúde ele não é perfeito, certo? E a gente não pode olhar só para isso e esquecer das pessoas que estão com câncer hoje, certo? A gente precisa olhar para essas duas frentes. E a gente tem que balancear isso. Acho que um ponto importante é a gente se investir mais no diagnóstico. A gente investe pouco hoje no diagnóstico precoce, a gente tem pouco investimento em anatomia patológica, pouco investimento nos exames que são necessários, nas consultas com especialistas, certo? Isso é fundamental que a gente invista mais nisso, certo? Só que a gente não pode deixar de olhar para o que está, para o tratamento sistêmico, né, para a quimioterapia, imunoterapia, das coisas, e aí eu acho que é um ponto importante, assim, a gente tem um órgão no SUS que avalia a custo-efetividade desses medicamentos, né, procedimentos e tudo. O que está incorporado por esse órgão, a gente tem que garantir o acesso, certo? E algumas coisas não vai dar para incorporar, porque o cobertor é curto. Vou ter um limite aí do que cabe dentro de um orçamento, o que a gente consegue fazer dentro de um orçamento. Então, acho que vai ter um limite. Então, não é tudo que a gente vai conseguir ter acesso. Mas o que a Conitec aprovou, recomendou e o Ministério decidiu a incorporação, a gente tem que garantir que esse acesso para todo mundo no país, independente de onde essa pessoa more. E aí, pensando nisso, né, porque acho que um desafio que sempre aparece pra gente é isso, assim, a oncologia é muito grande, tem muita coisa, né, você bem falou, a gente tem um monte de desafio no diagnóstico, tem vários desafios no tratamento. O que veio recentemente aí como um sopro de esperança, talvez, né, pra gente conseguir começar a mudar essa realidade é a política nova, né, então a gente aprovou em 2023 a lei nova, né, que a gente está chamando aí da Política Nacional do Câncer, e agora tem esse debate, 24 foi inteiro aqui essa discussão de como é que vai ser isso na prática? A lei ela precisa ser regulamentada para a gente desdobrando até isso virar realidade, até mudar ali o sistema de saúde mesmo. E a gente teve essa discussão recente, né? Tem agora a pactuação dessas portarias que vão regulamentar a política, mas isso é um processo longo, né?
Queria te ouvir um pouco em relação a isso, assim, quais são os principais desafios até a gente conseguir isso tudo, essa lei toda que ela vem com muita coisa bacana, muita coisa moderna, mas que isso de fato chegue para as pessoas da ponta, sabe? Que o paciente que está lá no SUS comece a sentir de, não, alguma coisa mudou realmente, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O que você acha que é de desafio principal que vai vir dali, né? Não, eu acho que a gente teve agora recentemente a pactuação dessas portarias na Comissão Intergetores Tripartite, a CIT, certo? O que significa o quê? Que a gente tem uma política federal regulamentando a lei nacional e o programa de navegação dos pacientes, certo? Só que a gente tem aí eu acho que o grande desafio do SUS, é que o SUS, o governo federal, ele é um importante indutor da política, formulador e apoiador, mas quem acessa o SUS, acessa via serviços de saúde que são vinculados a estados e municípios. Então, eu estou falando aí de todas as unidades da federação, mais de 5.000 municípios, e é nesse local que acontece o SUS de fato. É nesse local que o paciente, que a dona Maria vai numa consulta, que vai ser pedido uma mamografia, que ela vai fazer esse exame, que vai ter a biópsia, que daí ela vai ter um resultado no anatomopatológico, que ela vai precisar de uma imunistoquímica, que aí ela vai entrar num CACOM, NACOM, certo? Então, esse trajeto tudo do paciente na cidade, né? acontece na cidade, no estado onde ela mora. Então, a gente tem aí um grande desafio, que é a implantação disso nos locais, certo? E que vai exigir aí um grande esforço de monitoramento da política mesmo, né? O que foi definido agora, será que está adequado para a nossa realidade? Certo? Provavelmente tem chance de melhoria, porque nenhuma política pública ela é perfeita. Ela sempre vai ter ciclos de melhoria, que a gente vai ter que avaliar de novo o que aconteceu, como que ela se desenvolveu, o que a gente pode fazer de diferente. Vamos lembrar que a portaria que foi pactuada agora é uma atualização da portaria que a gente tem desde 2013. A primeira portaria do câncer foi em 2013, certo? Então, parte do processo de escrever a nova portaria entendeu esse processo de o que já estava escrito em 2013 que a gente não atendeu? O que a gente precisa estar diferente para estar mais claras as atribuições? O que precisa estar mais explícito nessa política? Então, acho que é um processo que vai ter aí ciclo, que acho que precisa muito do olhar da sociedade civil nos territórios para dizer do tipo, olha, isso aqui está funcionando, isso aqui não está escrito na política, eu não consigo cobrar o hospital porque não está escrito, então vai precisar numa próxima versão entrar, melhora, né? Certo? Então acho que tem coisas que vão ser construídas nisso, que é um processo que ele depende muito dos usuários do SUS também falarem o que está acontecendo na realidade. Isso é bem legal, né? Uma coisa que a gente sempre estimula de inovadoria. Eu fiquei pensando muito assim, nisso que você fala, né? Tá bom, temos aqui a nível federal garantido bonitinho no papel, né? A gente não viu as portarias ainda neste momento aqui. Como é que é o processo de fazer descer? Por isso essa participação tão de perto com o CONAS e CONASENS nesse momento, é isso? Porque daí também tem um envolvimento importante deles, Fernando. Como é que é essa descentralização mesmo para garantir que chegue para todo mundo lá embaixo, né, aqui nas cidades? Não, as portarias elas são pactuadas com o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e com o CONASENS, que é dos Secretários Municipais de Saúde. Por isso mesmo. Justamente para que tenha aí um acordo, certo? Na publicação de uma portaria, de que já tem a ciência e concordância dos entes federados, dos estados e municípios nesse processo, certo? Então, não existe, nesse momento, então, uma discordância. Então, não tem um espaço para falar, não, o estado discorda da política. Ele já já foi combinado, que aquilo é atribuição do estado, que aquilo, o determinado item é atribuição do município, conforme vai estar no texto das portarias publicadas, certo? O desafio eu acho que não é menos do conceito, mas mais do tipo, na prática. Como é que aquele item que está numa portaria, que muitas vezes é conceitual, se transforma numa ação prática daquele estado, daquele município, certo? Porque isso muitas vezes envolve mudar um fluxo de um serviço de referência, organizar uma regulação local, estadual, certo? Aumentar o número de serviços, enfim, tem vários arranjos que são próprios locais que não estão escritos na portaria, porque não tem como ter um parágrafo para cada um dos 5.000 municípios. Não, o município A vai fazer isso, B vai fazer aquilo, mas a gente precisa ter essa implementação, porque o texto ele vai dar diretrizes, ele vai dar um direcionamento, mas na prática, como que ele se desenvolve, depende muito da realidade local.
Eu fico pensando, parece uma grande receita de bolo, né? Que lá na hora que eu vou fazer, talvez eu precise pôr um pouquinho de sal a mais, né? Assim, tem muito disso e aí às vezes eu não tenho esse sal a mais para pôr, né? E aí eu tenho que dar um jeito de garantir que essa informação chegue para você de volta para uma próxima revisão, provavelmente da receitona, né? Sim. E aí até pensando nisso, né? Porque você falou isso, assim, a política do câncer não é nova. A gente, pelo menos há 10 anos, já tem aí nortes de coisas que vêm sendo implementadas, né? A gente tem os UNACONs, os CACONs, né, que são os hospitais oncológicos, como que funciona mais ou menos essa rede. Claro que a gente vai aprimorando, mas a gente já tinha alguma coisa e agora vem a nível de lei, né? Essa nova política que agora se desdobra. Você acha qual foi esse aprendizado que a gente teve, né? Desses 10 anos que ficou rodando aí essa política da outra portaria que a gente tinha, para agora o que a gente tem de novas diretrizes? Você vê esse aprendizado da forma como está sendo a discussão hoje? Não, eu acredito que sim. Quando a gente começou a construção do texto, né, enquanto eu ainda estava como coordenador, a gente olhou muito para a portaria anterior e alguns pontos se falava assim, gente, isso daqui está escrito há 10 anos e nunca aconteceu. Certo? E aí você pensa um pouco assim, de que forma você deixa algumas coisas mais claras, que acho que tem também no processo de construção de leis, portarias, muitas vezes você tem a intenção da pessoa que está escrevendo e o que transparece para as outras. Certo? Então, às vezes, a intenção que quem tentava escrever na portaria colocou não ficou claro para todo mundo depois. Cada uma de um jeito, né? Então, a gente tem um momento aí de tornar algumas coisas mais claras e tem um momento também de algumas coisas que foram definidas pela lei, passa então a ter uma força de lei que você precisa falar, não, isso daqui está decidido na lei, então é uma ordem, a gente tem que se comprometer com isso, a gente tem que agir dessa forma. Então, acho que e nesse processo, acho que muitas coisas a gente foi percebendo assim, não, isso aqui está escrito desse jeito, não dá, a gente tem que deixar mais claro. Isso aqui a gente precisa ter um enfoque maior, certo? Um dos pontos, por exemplo, que falava-se muito pouco na anterior e dessa vez vai estar mais abordado é a questão da reabilitação. Certo? Porque há 10 anos atrás a gente não falava muito de reabilitação. Certo? 10 anos atrás a gente não estava com isso como uma preocupação forte, nem da gestão, nem da sociedade civil. Isso não era um diálogo forte. E acho que tem uma coisa assim, conectada com o que a gente acabou de falar, as pessoas estão vivas. Sim. Né? E o fato de terminar um tratamento, até de receber uma palavrinha ali, você está curada, não significa que ela não tem sequelas, que ela não tem que continuar sendo cuidada, né? E a potência que é hoje entrar realmente com a reabilitação para que essa mulher consiga, com essa pessoa consiga viver mais e melhor, né? Sim. E bem, mesmo curada, né? Sim, por exemplo, no ano passado, em 2023, a gente fez a portaria da reconstrução mamária, por exemplo. Certo? E você pensar 10 anos atrás, isso não era colocado como uma questão prioritária para ter uma ação específica. Certo? E é isso, as políticas elas vão evoluindo, a gente vai lutando cada vez por mais direitos. Né? E por assim, agora eu já tenho o tratamento, eu quero também a reabilitação, eu quero também isso a mais, e acho que faz parte do processo. E também o sistema ele vai se acomodando para dar conta de mais coisas, né? Eu acho que a gente tem que entender também que as coisas são parte de um processo, certo? Para a gente estar hoje reclamando de certas coisas é porque a gente conseguiu outras coisas que a gente reclamou no passado. A sociedade vai aprendendo também, né? Isso é muito legal. E você comentou bastante, né? A gente estava fazendo isso, a gente parou para olhar e tudo, porque você teve nesse momento que foi um marco pra gente aqui, que era algo que a gente pedia já há algum tempo, que é da priorização do câncer de alguma forma na agenda do Ministério, mas de ter uma equipe específica que vai olhar, porque o câncer é esse mundo grande aqui que a gente está conversando. E aí teve, então, essa criação da Coordenação Geral do Câncer, na CGCAM, e você foi a primeira pessoa que liderou essa área. Como que foi isso? Porque é uma área que é muito diferente, ela foge um pouco do padrão da maior parte ali das áreas, dos departamentos e tudo do Ministério, que é uma equipe inteira específica para olhar uma doença. Como que foi esse processo inicial de estruturar, né, de montar a equipe, de como vão ser esses processos para olhar para essa política nova que veio? Não, foi um grande desafio, né, Helena? Eu acho que primeiro, quando a gente construiu a proposta inicial, certo? Quando foi definido isso no governo de transição, que existiria uma coordenação do câncer, ela foi desmembrada do que tem hoje no Ministério, que é a Coordenação Geral da Atenção Especializada, que era uma coordenação em que tinha todas as doenças, certo? Doenças raras, câncer e as outras doenças cardiovasculares, renais, enfim. Hoje a gente teve, em 2023, a criação das doenças raras e da CGCAM, certo? Então isso trouxe aí uma parte da equipe que cuidava disso, veio
automaticamente com a criação da CGCAM foi organizada e a gente teve a agregação de outras pessoas também ao longo do processo. Acho que um ponto importante disso, e acho que talvez a grande diferença da CGCAM, é que ela não cuida só da parte da atenção especializada dos CAPCONs e UNACONs, porque é entendido que o câncer ele é uma linha como um todo, né, que vem desde a promoção da saúde, da regulamentação das bebidas alcoólicas, do tabaco, dos alimentos, certo? A promoção da atividade física, passa por toda a parte de diagnóstico precoce, rastreamento, certo? E aí você tem todo o contínuo ali do tratamento, da reabilitação, dos cuidados paliativos, certo? Então, assim, ela é uma coordenação que ela tem um papel muito de articuladora entre diversas áreas dentro do Ministério, certo? Com muita interação com muitas áreas, certo? E que o câncer, ele é uma pauta gigantesca, certo? Então, assim, eu, no período que estive à frente da coordenação, era uma avalanche de temas todos os dias. Então, eu imagino o quanto não dava para olhar para o câncer quando estava dentro das outras coisas, dentro de uma mesma área. Caixinhas separadas, certo? né? Porque era uma avalanche só tendo só o câncer já era uma avalanche. Imagina isso junto com doença cardiovascular, com doença renal, com hemodiálise, com doença rara. Tipo, eu acho que é meio impensável hoje olhar para isso e falar assim, o Ministério voltar atrás disso, acho que é algo impensável. Acho que a gente precisa, na verdade, de mais gente, mais equipe e mais estruturação, porque é isso, o câncer ele envolve tudo isso, certo? A gente tem aí uma grande parceria aí com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, no desenvolvimento da política, certo? Acho que foi um parceiro primordial e muito fundamental para a gente ter as ações ao longo do todo esse tempo, certo? Mas precisa de mais, certo? A gente precisa de mais para conseguir construir as políticas públicas de fato que a gente precisa para mudar essa trajetória da linha do cuidado desses pacientes com câncer. A gente precisa de mais gente, de mais estrutura dentro do Ministério para isso. E eu fico pensando, né, quando você fala a quantidade de coisa, porque é muito comum a gente ouvir, né, ou da ministra, ou, né, dos secretários, o desafio que porque é a saúde como um todo, né, mas mesmo quando a gente pensa em saúde como um todo, Fernando, isso que você fala, né, de que o câncer precisaria de mais, pensando no tamanho do problema, não tem nenhuma dúvida que precisa de mais, certo? Ou tem problema maior ainda, assim, eu sei, né, tem o desafio obviamente de saúde infantil, né, mortalidade, a gente estava outro dia discutindo até a questão do estupro, né, na mulher brasileira. Uma questão básica. Tem ainda coisa muito grave, muito básica, assim, mas não tem, né, acho que dúvida nenhuma de que o problema é grande demais, né? Não, eu acho que não é no sentido da gente ficar comparando as doenças, porque acho que isso sempre a gente acaba entrando numa coisa, mas é melhor isso ou naquilo, certo? Mas, ou se eu faço isso, eu não faço isso, né? Certo, o que eu acho que a gente tem que se posicionar e colocar é tipo, a gente precisa de mais recursos e mais estrutura para o câncer, porque o câncer ele é hoje uma doença crônica, certo? A gente tem aí cada vez mais pessoas com câncer por conta do envelhecimento populacional e da mudança do estilo de vida, certo? É uma doença em que os tratamentos eles são de alto custo, certo? Então, se a gente não olhar para isso, o sistema vai se tornar impagável. Então, assim, não é tirando o mérito das outras doenças, certo? Ou falando que tem que tirar a equipe de todo o resto e ficar só do câncer. Mas o câncer, ele se coloca como um desafio mundialmente que se eu não tenho uma política clara e ações claramente feitas para isso, o sistema de saúde ele não consegue, ele colapsa. Ele não vai dar conta de atender nada porque o câncer vai acabar com os recursos dele. Bom, vou pegar daqui. Já que você falou, entrou um pouco aí no seu papel de coordenador, acho que eu quero saber um pouco mais de bastidor, então, no seu papel de coordenador. Porque você foi disponível, né? Isso é uma coisa, né, que a gente, assim... Eu lembro até hoje do primeiro fórum que você estava sentado ali comigo e você falou, tô chegando, né? Mas você estava ali. Então, fui começando um pouco assim, né? Como é que era o Fernando... Acho um pouco assim, AC e DC, sabe? ACGCAM e DCGCAM. O que aconteceu? O que você viu, né? O que você viu lá dentro, né? Um pouco do bastidor dessa sua passagem. Foram 2 anos? Foi 1 ano e 1 mês. Então, Lu, eu tive
eu cheguei em Brasília interessado para contribuir com a gestão, certo? Foi essa a minha motivação de ir para Brasília no início de 2023. E o convite para assumir a CGCAM aconteceu um pouquinho depois que eu tinha chegado, certo? E acho que foi um grande desafio, porque sou médico sanitarista, especialista em administração hospitalar e sistema de saúde, então eu tenho uma trajetória na gestão das políticas públicas, mas meu conhecimento do câncer era um pouco do meu objeto do doutorado, que eu estudava radioterapia no câncer de pulmão, certo? Então era isso que eu tinha de conhecimento mais aprofundado de câncer, tinha estudado um pouco a questão da radioterapia no país, porque eu discutia isso na minha tese, mas não tinha o conhecimento desse grande universo, certo? Então, acho que o momento de entrar na CGCAM, e aí eu tive muita liberdade pelo secretário Elvésio de me deixar fazer as coisas um pouco do jeito que eu queria, que era assim, eu queria ouvir todo mundo, certo? Eu não vou chegar em 2023 numa história e falar, não, vai ser tudo agora de outro jeito, sem ouvir quem estava já há muito tempo nessa história, certo? E aí tanto de gente de dentro do Ministério, né, servidores e outros colaboradores do Ministério que já estavam há muitos anos cuidando dessa pauta, na época que ficava dentro da SEGAI e tudo, quanto da sociedade civil, das sociedades especialistas, dos estados. Então, eu tive um movimento muito aberto de ouvir as pessoas, certo? Porque a gente precisa entender qual que é o problema, claro. Certo? Qual que é o problema, onde estão os problemas e quais soluções já se tentaram, certo? Porque também não dá pra gente chegar e ter uma forma de lidar com as coisas, não, a solução é essa porque eu tenho certeza, e as pessoas falam, mas isso a gente já tentou, isso a gente já fez, essa coisa aqui já aconteceu, certo? Então acho que foi um movimento muito importante meu, assim, de estar ali disponível, certo? E de aprender muito, né? Eu aprendi muito com vocês da sociedade civil, com as sociedades especialistas, com os estados e municípios, certo? Com outras áreas do Ministério. Foi assim, um ciclo de muito aprendizado, certo? Porque todo dia era uma pauta diferente, certo? Um dia de manhã eu estava discutindo disponibilidade de medicamentos de medicina nuclear no mundo, numa reunião do BRICS com a Rússia. No dia seguinte era a falta de medicamento no Brasil, era a falta da radioterapia, era o transporte de pacientes. Então, assim, eram muitos problemas, e se eu não tivesse esse apoio tanto da equipe dentro quanto das pessoas de fora que também se ofereceram para isso, acho que a gente não teria dado conta de fazer tudo o que a gente fez. Não, eu acho que foi muito legal essa escuta, principalmente porque estava sendo criada essa área nova, né? Formada essa equipe, junta gente de vários lugares diferentes, né? Acho que foi um processo para a gente muito bacana também, de ver do lado de fora enquanto sociedade, não, peraí, é o momento da gente mostrar tudo que a gente pensa, então, retoma aquela pauta ali, né? Acho que foi uma troca muito legal, assim, que teve na sociedade com vocês no Ministério ali, né, na época. Não, e acho que algumas coisas que a gente fez, assim, que de se disponibilizar para estar colaborando, né? Quando a gente, por exemplo, na construção do PCDT do câncer de mama, certo? O primeiro passo que a gente fez, a gente pediu para alguns hospitais, me indique especialista seu, alguns hospitais que trabalham no SUS, certo? Que atendem pacientes do SUS. A gente falou assim, e CESP, quem você me indica para falar do câncer de mama? INCA, quem você me indica? Hospital de Amor de Barretos, quem você me indica? Então a gente foi buscando, certo? Referências de alguns hospitais para poder construir isso, sabe? Então, assim, eu acho que a gente também encontrou um espaço, e acho que eu era muito feliz com isso, assim, que muita gente querendo colaborar, certo? Eu acho que vocês da sociedade civil, certo? A gente tem ali, além da ONG, a gente tinha outras ONGs como a Abralho, todos juntos contra o câncer, ali muito disponíveis para colaborar. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica também, o tempo inteiro ali disponível para estar junto e contribuindo com a política, certo? A gente tem esse universo de muita gente querendo colaborar, certo? E acho que a abertura que eu dava, eu também recebi em troca muita coisa, certo? E acho que isso foi muito positivo de estar construindo isso. E eu entendo que quando a gente criou o Consinca, com essa reformulação ampliada, né, reformulou o Consinca que tinha antes, que ficava lá no Rio, no INCA, para uma formulação ampliada com mais participação de vocês, com mais participação dos hospitais, certo? Eu acho que a ideia era justamente que a gente tivesse um fórum para discutir de fato os problemas, discutir de fato o que está acontecendo e como que a gente pode juntos
colaborar e cooperar com isso, né? Indo ainda nessa história, né, um pouco do bastidor e o nosso trabalho, assim, a gente fica o tempo inteiro aqui, né, Fernando, óbvio, quebrando a cabeça, inclusive pensando em qual é a melhor forma da gente contribuir com você. Faz sentido? Então, por exemplo, para você é importante, né, assim, quando a gente constrói um relatório, quando a gente, sabe, faz um monitoramento de uma lei, isso é importante para você como gestor também receber esse tipo de, né, de documento, relatório, investigação, isso acrescenta? Eu acho que é super positivo, Lu, porque as equipes elas são muito reduzidas, certo? Então, assim, no tempo que eu estive como coordenador, eu tinha uma equipe que no auge tinha 15 pessoas. Certo? Então, assim, a gente não tem equipe para fazer muitas coisas e eu acho que vocês têm capacidade, muitas vezes, de fazer um relatório e de levantar questões que muitas vezes não estavam ali colocadas como uma questão, certo? Eu acho que um outro ponto importante que vocês fazem muito bem é a capilaridade que vocês têm. Vocês muitas vezes descobrem coisas que estão acontecendo. Em tal estado está faltando medicação, em tal estado a radioterapia quebrou e não tem mais o que fazer, certo? E chega muito mais rápido para vocês do que chega oficialmente para o Ministério da Saúde. Então, acho que esse contato também era um ponto importante que eu muitas vezes fiquei sabendo de problemas que estavam acontecendo por essa relação com a sociedade civil. Participando de fórum, né, por exemplo. Né? É tão bom ouvir isso, né? Porque a gente fica angustiado daqui de será que isso aqui vai ser usado para alguma coisa? Às vezes dá um trabalhão para fazer e que bom que ajuda de alguma forma, né? Fico muito feliz. Se fosse para pensar numa equipe ideal, quando você fala que você tinha 15 pessoas, trabalho o quê? Para pelo menos o dobro? O triplo? Olha, eu diria que pelo menos o dobro, certo? Quando eu estava à frente, eu fiz pedidos que eram de pelo menos o dobro de pessoas para dar conta do tamanho de atribuições que tem. Né? Como eu falei, na CGCAM a gente trabalha desde da promoção da saúde até os cuidados paliativos, né? E são muitas ações e muitas interfaces que têm que ser feitas, certo? E lembrando, a gente fala na alta complexidade, eu estou falando de mais de 300 hospitais onde essas pessoas estão sendo tratadas, certo? Então, pensa aí a multiplicidade de cenários que a gente tem, certo? E de problemas que a gente precisaria estar acompanhando mais de perto para oferecer soluções ou ver formas de melhorar o atendimento, né? Então, acho que no mínimo o dobro de pessoas, mas quem sabe o triplo. Mas eu acho que quanto mais pessoas tivesse para poder fazer essa gestão, a gente conseguiria ter resultados melhores. E uma coisa que eu fico pensando muito nesse sentido também, né? Porque assim, o câncer é um guarda-chuva ali, né? Que tá com a coordenação e tudo, mas ao mesmo tempo quando você entra em cada tipo de câncer é um mundo inteiro ali dentro também, né? Isso também precisa de equipe, jornadas, né? Diferentes muitos fases, mundos diferentes. Também tem que usar isso, né? Sim. São muitas especificidades, né? A gente chama o câncer, mas são muitos tipos de câncer, certo? Muitos tratamentos diferentes, muitas necessidades diferentes. Então, assim, você vai para parte de reabilitação, você tem uma série de questões, você fala assim, nossa, nem imaginei que o paciente com câncer pudesse precisar disso, de um cuidado sobre isso aqui, ou de uma ação sobre isso. Então, acho que muito... Cada doença dentro desse guarda-chuva câncer tem suas especificidades, certo? E a gente tem que tentar garantir o acesso à maior parte delas, a tudo que couber dentro do sistema, certo? Mas é um grande desafio, né? E o fato da equipe ser pequena, muitas vezes você está disputando. Então, quem está cuidando de câncer do colo do útero é a mesma pessoa que está cuidando do câncer infantil, que é a mesma pessoa que cuida do câncer de mama, que é a mesma pessoa que está... Então, assim, ela não tem, às vezes, tempo de parar para poder escrever alguma coisa, de parar para poder, atender um estado com mais tempo, fazer uma viagem para um local para poder entender de fato o que está acontecendo naquele território, certo? Qual que é o problema que está acontecendo ali. Então, é um grande desafio. Vamos falar um pouquinho de financiamento da oncologia? O assunto. Né? A gente chega nisso o tempo inteiro. O que dá para puxar, assim, né? De fio do fio da história, assim? Olha, eu acho que a gente tem a gente começa com um problema. A forma como a atenção especializada no país é financiada hoje, certo? Com o teto da média e alta complexidade e o FAEC, que são as ações complementares,
eu não tenho claramente um recurso pré-definido que vai para o câncer. Né? Então a gente começa aí com esse problema, que eu acho que para mim foi uma grande angústia quando eu falava assim, mas quanto existe de orçamento? Você não consegue ver, né? Certo? Então você não consegue ver isso facilmente. Você consegue olhar para trás. Então eu consigo olhar para o que os hospitais faturaram no SUS no ano passado e falar, olha, isso aqui foi o que foi gasto com oncologia. E mesmo assim, só o tratamento ali, né? Só o pedacinho, né? Mas assim, até aquela parte assim, mas sobrou dinheiro? Faltou dinheiro? Isso não é explícito. Você tem que ficar fazendo muitas contas e resgatando tabelas, portarias e fazendo relações, porque a maior parte dos hospitais, eles não são exclusivos de câncer, então mesmo que eles... o hospital recebeu 1 bilhão, mas quanto que era para câncer, quanto que era para as outras coisas? Então assim, é uma matemática complexa, então acho que esse é um ponto que eu acho que precisava avançar muito, que era ter mais claramente o que do orçamento tá para o câncer, certo? Na alta complexidade, falando assim. Porque eu acho que na atenção primária e mesmo na média complexidade, a gente tem uma grande inter-relação com outras coisas. Então acho que é difícil que a gente consiga definir claramente que esse recurso aqui, essa endoscopia que foi para um paciente, era para câncer ou era para outra coisa, certo? Porque não é todo paciente que eu suspeito de câncer que eu vou achar o câncer. Sim. Então só vou dizer que foi uma endoscopia de câncer as que acharam o câncer. Certo? Eu tenho que pensar que as que várias vezes eu suspeito, eu suspeitei de câncer, mandei o paciente, descobri que era só uma gastrite. Ufa, que bom, não vai precisar de tratamento, mas é um caso que eu suspeitei de câncer. Então acho que tem uma dificuldade da gente separar na atenção primária e na média complexidade exatamente o que é câncer do que não é. Certo? Então a gente precisa avançar nisso. E aí falando da alta complexidade, eu acho que a gente tem um desafio de aumentar o financiamento para a radioterapia, certo? Porque hoje os valores de tabela eles estão defasados e isso gera aí uma dificuldade dos serviços se manterem, certo? A radioterapia tem também uma necessidade de financiamento para os equipamentos, certo? Quando eu estava na coordenação, a gente fez o levantamento aí de mais de 100 equipamentos com 10 anos ou mais, certo? Então acho que a gente precisa substituir. E aí é troca, né? Ou é só fazer uma atualização da máquina? Daí é troca. Troca mesmo. Troca mesmo, né? Então que envolve aí todo que é uma coisa complicada, né? O acelerador linear, ele exige uma obra, sabe? Você tem que retirar. Não é só comprar a máquina, né? Você tem que ir blindagens, tem uma série de requisitos ali que não é um negócio... Os profissionais, né? Que precisam estar treinados ali, assim, super um novo equipamento. Então, assim, é bastante complexo, certo? Então, esse é um desafio. Um outro desafio é a questão da cirurgia, né? A gente teve, no ano passado, a questão da cirurgia por vídeo, que foi um grande, importante avanço da gente poder ter isso, mas tem outras coisas que a gente precisa qualificar nessa cirurgia, né? A gente, toda vez que a gente vai num fórum de paciente, a gente escuta casos que são horrorosos de cirurgias que foram feitas sem o material adequado, de paciente que passou mais tempo internado porque não tinha determinado material. Então a gente precisa avançar nessa incorporação e no acesso na cirurgia também, e acho que isso passa por um ajuste de tabela. E na quimioterapia, eu acho que a gente tem um desafio que os preços só aumentam. Os novos medicamentos que são desenvolvidos pela indústria, cada vez eles chegam com patamares de preços mais altos, né? Mas a gente precisa enfrentar isso e pensar em formas de financiamento para dar conta desses novos medicamentos, né? E aí acho que com a lei a gente deixou claro que tem que ter duas formas do Ministério, né? Ou a PAC exclusiva, certo? Ou a compra centralizada. Eu acredito que está se direcionando no Ministério para tornar mais claro esses processos, né? As APACs exclusivas, a gente, na minha gestão, lançou a do blinatumomab, da leucemia linfóide aguda, né? Para o câncer infantil. Então, que é o modelo que a gente acha que é o mais correto, certo? A gente está aí na expectativa do câncer de mama decorrente do PCDT, que acredito que em breve deve sair também. E a famosa lista de todos que estão lá na Conitec, né? Tem lá pelo menos 10 de muitos anos, né? Sim, e eu acho que a ideia... Que você estava mexendo. Sim, né? E acho que a ideia é que a gente consiga, que o Ministério consiga
produzir essas APACs exclusivas e também definir claramente critérios para o que vai ser de compra centralizada e estruturar esse modelo. Para que essas medicações novas, inovadoras, e que muitas vezes elas mudam completamente o curso da doença, certo? Eu acho que a gente tem que trabalhar... A questão da imunoterapia para melanoma, né, Fernando? Assim, a gente sabe que cura, a gente, né? E a gente ainda dá carbazina, né? E eu acho que a gente tem que ter um esforço no financiamento, aí falando do financiamento cruzando um pouco com a incorporação de tecnologias, né? Eu acho que a SBOC publicou recentemente uma sugestão de uma nova forma de trabalhar com as drogas, utilizando outros mecanismos aí de avaliação dessas drogas, né? A gente precisa olhar para isso, certo? Porque se a gente seguir o modelo atual, que a gente incorpora sob demanda de uma solicitação, que geralmente vem da empresa, e a gente não olha para o todo de um determinado tratamento. Então, se eu vou olhar aqui um todo do melanoma, eu vou olhar um todo do câncer gástrico, certo? Se eu olho uma droga isolada, às vezes eu estou incorporando uma que não seria melhor. Se eu tenho pouco recurso, teria outra droga que é melhor para eu incorporar naquele momento, certo? Então, a gente precisa dar uma olhada mais claramente com isso, usando critérios de fato muda a sobrevida, de fato muda o curso da doença, é uma que consegue curar de fato o paciente. Então a gente tem que olhar mais para isso para poder fazer um uso melhor do recurso, porque ele vai ser sempre limitado. Né? Tem a discussão de desincorporar, né? Que a gente também tenta trazer e não avança, né? Porque não é difícil põe e não tira, né? Aí a gente sabe que o básico, às vezes, é tudo o mínimo ali, é tudo que aquela pessoa vai ter, né? Então também você tirar isso, a história da carbazina com imunoterapia, tem muita dificuldade ali. O que a gente vê como talvez uma esperança é essa estruturação dos protocolos agora, né? Veio primeiro ali para câncer de mama, que a gente vem cobrando os outros para que pelo menos esse olhar mais geral para esse paciente venha, né? Não sei se você concorda assim, com isso. Né? Não, eu acho que a gente tem que ter os protocolos. Do fato de ser obrigatório, a gente também defende por conta tentar diminuir essa diferença entre os centros, né? Meu SUS é diferente do seu SUS ali. Eu acho que é fundamental que a gente tenha os protocolos e é fundamental que isso seja seguido em todo o país, certo? Para a gente garantir esse acesso de todo mundo. Eu acho que uma das coisas que foi interessante no processo do PCDT e do câncer de mama, certo? Que em uma das reuniões eu lembro dos especialistas discutindo uma droga que tinha vindo da revisão da literatura. Falaram, não, isso daí é muito caro, não resolve tanto não, nem coloca. Certo? O próprio especialista trazendo do tipo, olha, eu sei que o recurso é finito, então não vamos escolher discutir o que de fato é importante, essa medicação que o resultado é duvidoso, não sei o quê. Vamos focar nas que têm já tem maior eficácia. Então, assim, se eu tenho poucas fichas, onde eu vou apostar as minhas fichas? Então, acho que o PCDT ele traz essa discussão, tipo, olha, o que é fundamental? Sabe? O que é imprescindível? Certo? O que a gente precisa dar acesso? Certo? Bom. E eu acho que a gente tem também exemplos internacionais que a gente pode seguir nisso. A própria OMS diz uma lista de medicamentos que são essenciais, certo? E que tem oncológicos nisso, certo? A gente tem outras sociedades de tem a escala da ESMO, né? Que a gente sempre usa bastante, sabe? Então, assim, você tem outros instrumentos que a gente pode se basear para falar assim, eu estou dando o tratamento que eu considero o padrão de qualidade, certo? Para a gente garantir o acesso a esse, que para mim tem que ser o acesso mínimo ao tratamento desses pacientes. Eu estou num serviço de excelência que tem aqui financiamento de pesquisa, tem outras coisas, consegue oferecer outras coisas a mais. Vai continuar existindo, certo? Só que eu não posso dizer que o que deveria ter, não vai ter, certo? Então, assim, todo serviço, se no protocolo que eu tenho que ter 3 opções de tratamento para o câncer de mama inicial, todo serviço tem que ter acesso a essas 3 opções, certo? Então, a gente tem que garantir isso, né? O básico padronizado para todo mundo. Né? Falamos aqui de um monte de coisa. Agora pergunta sacanagem. O que você priorizaria? Tem muita coisa, né? Se você tivesse que escolher 3 para começar. Eu lembro uma vez que me fizeram essa pergunta, eu tinha acabado de começar. Deve ter sido gente. Você tem o poder. A gente fala muito assim, né? Você tem o poder da caneta, né? Agora que você tem o poder da caneta, o que você faria, né? Não, mas a pergunta era sobre priorizar. E eu dei uma lista de coisas e a pessoa falou, você está priorizando tudo. Socorro. Você priorizou tudo, da promoção da saúde até os cuidados paliativos. E aí eu fiquei pensando assim, de fato, o problema é complexo. Então, assim, é difícil da gente escolher coisas, falar, mas eu não estou escolhendo aquilo. Eu acho que
Um problema que eu acho que para mim é o principal problema do país é a anatomia patológica. Isso para mim é o principal gargalo, que a gente mais tem dificuldade. Então precisaria ter uma ação para aumentar e qualificar o serviço de anatomia patológica. Não dá para eu achar que é normal ter serviço que guarda amostra em garrafa PET. Não dá para eu achar que é normal ter paciente carregando a sua própria amostra. Eu te contei, né? A gente recebeu uma ligação de uma paciente que estava com o útero dela na geladeira. Não dá. Não dá, sabe? Assim, a gente não pode achar que é normal o próprio paciente, mesmo que seja a peça preparada, tudo assim, é ele que tem que, muitas vezes, que ele vai até a capital levar no serviço para fazer imunistoquímica, aí ele volta, aí ele vai de novo com aquilo, aí tem que relaudar, porque a primeira amostra foi mal feita, aí a amostra estraga porque é acondicionada com formol puro. Não certo? é o formal adequado, né? Certo? Então, assim, são várias coisas que a gente precisa qualificar na anatomia patológica. Certo? Câncer, quase todos os casos vão ter diagnóstico com anatomia patológica. Certo? Então, a gente não pode deixar de olhar para isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto, eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, na saúde coletiva e epidemiologia, que é a qualidade dos dados. Muito bom. Certo? A gente precisa ter melhores dados no país. Né? A gente tem aí um grande trajetória aí do INCA fazendo as estimativas de câncer, construindo aí os registros de câncer, certo? Sendo gestor de sistemas como o Siscam, mas a gente precisa que esses dados estejam de maior qualidade. Né? A gente precisa ter informação mais fácil para utilizar, mais transparente e que a gente confie, certo? Quando a gente olha para o painel Oncologia, que é o nosso melhor indicador para ver tempo até o tratamento, a gente tem quase metade dos pacientes em que isso não aparece, certo? E aí é um paciente que ou o paciente não fez o tratamento ainda, ou ele foi para o setor privado fazer esse tratamento, ou o que é a maior parte, que para mim é o pior, que é o sistema não conseguiu dizer que ele é a mesma pessoa, certo? O sistema não conseguiu dizer que a Dona Maria que aparece num lugar é a mesma Dona Maria que aparece no outro. Que a gente não acompanha certo? A pessoa, né? Então a gente precisa ter um sistema de informação sistemas de informação de melhor qualidade para fazer essa linha do cuidado do paciente, desde o diagnóstico, tratamento, até o dado do registro do câncer, para a gente poder dizer de fato que esse câncer chegou, o estadiamento tal, foi tratado e esse paciente sobreviveu X período depois do tratamento. E eu acho que a terceira ponto, né, aí já pensando aqui a dificuldade, pensando um pouco de onde eu colocaria as minhas fichas, né? Então eu acho que hoje eu colocaria na radioterapia, certo? Porque a radioterapia, ela é um tratamento que tem potencial de ser curativo, né? Certo? Em que a gente precisa que esse tratamento ele ocorra rápido, certo? Então, se um paciente ele fica muito tempo numa fila da radioterapia, ele deixa de ter indicação de radioterapia curativa, certo? Então, a gente precisaria investir nisso, e que é um grande gargalo do nosso sistema, né? A bracterapia como um todo, a bracterapia para o câncer do colo do útero, né? A gente precisaria qualificar isso, certo? E eu acho que com os equipamentos novos, certo? Que tem técnicas mais modernas, que permitem hipofracionamento, radioterapia estereotáxica, outras técnicas, certo? A gente muda a história do paciente, e o mesmo equipamento ele consegue atender mais gente, certo? Porque o tempo de tratamento é menor, certo? Então, se a gente investisse mais consistentemente tem benefício para todos os lados, certo? Né? A gente conseguiria, eu acho que a gente não precisa de tanto equipamento novo, tipo construir num lugar onde não tem nada, certo? Mas a gente precisa substituir esses equipamentos, certo? Colocar coisas de qualidade, conseguir aí fazer que esses equipamentos atendam mais gente. E claro que tem algumas regiões do país que precisam de equipamentos porque elas não têm. Mas eu acho que a maior parte seria da gente reestruturar essa rede e conseguir uma qualidade aí na atenção. Ó, escolhi só 3. Muito bem. Muito bom. Diminuiu a listinha já. Não, e aí pra gente pensar, assim, outra pergunta de $1 milhão aqui, mas é isso, né? A gente teve muita
coisa nova chegando esses últimos 2 anos, muita coisa sendo proposta, leis vindo, portarias, políticas repensadas, programas estruturados No e mínimo, tudo. 3 grandes políticas, assim, prontinhas, Exatamente. Né? Para quem não sabe, política do câncer, política de cuidados paliativos e essa última, né, de política de cuidados, né? Além do PIMAE, né, do programa sim. do Mais Acesso Especialista, tem bastante coisa nova agora para começar a rodar, né, para a gente realmente implementar. O que você acha que a gente pode esperar para 25? Assim, o que vai vir agora? A gente Agora é Fernando Bola de estruturou. Cristal. Não, mas o que você acha que a gente pode esperar realmente para 25, né? Porque tudo isso agora tem que sair do papel, tem que chegar na ponta, até chegar ter nas calma, pessoas. né? Porque a gente tem pressa, né? É duro, a gente fica com pressa, né? Então, eu acho que para 25, a minha principal expectativa é de ver essas políticas na prática, ver essas ações acontecendo no território, né? Então, a gente vai ter, acredito eu, assim, um ano de intensas mudanças nos territórios, certo? De como que as coisas estão acontecendo ali na prática, no município, no estado, na UBS que a pessoa frequenta, na policlínica que ela vai quando foi encaminhada, no CACOM e no NACOM. Então, eu acho que esse é a minha expectativa para esse ano. E eu acho que enquanto sociedade civil, o grande desafio é como que eu acompanho isso, certo? Para poder monitorar e apontar os problemas, que vão ter problemas, certo? Eu acho que a gente tem que partir do pressuposto, vai ter problemas, faz parte da política pública. Então a gente precisa acompanhar isso. Então como é que eu vou saber se o PIMAE está funcionando? Como é que eu vou saber se a política de cuidados está de fato sendo implantada na prática? Como é que eu vou ver se a política de cuidados paliativos está fazendo diferença para aquele paciente, né? Então essas políticas todas foram publicadas no ano passado e tudo, então esse ano como é que eu vejo isso? Está tendo impacto? Porque acho que o principal ponto quando se fala de avaliação de políticas públicas no geral é do tipo, qual é o impacto que eu tenho para a sociedade, para as pessoas, certo? E aí o impacto tem que ser em coisas que são mensuráveis para a pessoa, certo? É melhorar a qualidade de vida, melhorar a sobrevida, curar. Não é número de procedimentos feitos. Certo? É como que isso muda a qualidade de vida dessa pessoa, como que isso melhora a condição de saúde dessa pessoa. Então a gente tem que buscar esses instrumentos para monitorar isso, para que a gente consiga ver, de fato, a política está funcionando. E apontar onde ela não está, porque sempre vai ser um ciclo. Sempre vai ser um ciclo e no ano que vem a gente está pedindo mais coisas, está querendo mais coisas. E vem dali faltou isso aqui na política, esqueceram desse grupo aqui de pacientes, né? Revisa, né? Organiza. Ai, duro tem que acabar, né? Tem pergunta, se deixar a gente fica aqui. Eu acho que a gente tem que marcar a próxima logo, tá? Tá bom. Combinado. Fernando, muito obrigada, né? Que quanto aprendizado mais uma vez. Acho que para mim a sua palavrinha que marcou, né, é a palavrinha disponibilidade. E isso aconteceu aqui de novo, né? Então, obrigada por isso. Você tem alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Então, Lu e Helena, quero primeiro agradecer novamente pelo convite de estar aqui, agradecer por esse papo maravilhoso, né? Um prazer de estar junto com vocês. E acho que são laços que a gente estabeleceu e acho que é uma coisa de continuar, né? Eu não estou mais como coordenador, certo? Mas eu continuo enquanto uma pessoa muito interessada e envolvida nessa causa do câncer. Acho que a principal mudança, acho que eu fugi da pergunta quando você perguntou da mudança do ACDC. ACDC. E acho que a principal mudança que eu tive na minha vida é o quanto que isso me importa hoje, certo? Porque para mim, você fala do câncer do colo do útero, é a minha principal pauta, a principal questão de pesquisa, a minha principal interesse hoje, porque é um absurdo que esse câncer continue matando mulheres no país, certo? É um absurdo isso, a gente precisa mudar essa situação, certo? E eu acho que eu tô agora, 100% disponível da gente continuar construindo isso juntos e dando, cada um no seu papel, certo? E eu acho que a política pública vai ser construída com quem está à frente da coordenação, quem está na sociedade civil, quem está na academia, quem está fazendo diversos pontos aí de atenção no Brasil, contribui com a política pública. E eu acho que um recado, se é para dizer assim, um recado para os ouvintes, para todas as pessoas que acompanham assim, a Oncoguia, é se importe com essa questão, certo? Vá atrás dos seus direitos, vá atrás de conversar com as pessoas,
certo? De mobilizar, porque a gente não pode se acostumar com o ruim ou com o incompleto, certo? A política pública ela vai surgir do nosso incômodo, certo? Vai surgir da mobilização que a gente pode fazer atrás de uma melhor condição de saúde, certo? Para a gente chegar numa situação em que todo mundo tem o tratamento adequado, é um caminho longo, mas ele começa na hora que a gente sai da zona de conforto e vai atrás de fazer as coisas. Ganhamos um ativista na causa do Uau. câncer. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Helena. Obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima conversa, né? Que a gente vai sempre trazer aqui de forma muito responsável, sempre convidados para lá especiais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.